E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, do Espírito André Luiz, estamos no capítulo 21, que ele fala sobre desdobramento. E vamos para o item intitulado Inspiração e Desdobramento. Diz-nos assim André: dormindo o corpo denso, continua vigilante a onda mental de cada um, presidindo ao sono ativo, quando resista no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa de todo da esfera carnal. Então, André Luiz aqui nos traz uma informação importantíssima. A gente dormindo, quer dizer, o corpo dormindo, a gente continua vigilante à onda mental de cada um. E é esse cuidado com a onda mental que a gente precisa aprender a cultivar. Eu sei que algumas pessoas confundem vigilância com tensão, mas se eu conseguir identificar a vigilância como um estado de naturalidade para o que é bom, muda, não é? A gente vigia, por exemplo, a comidinha que está no fogo. Ou quem não cozinha, vigia o momento em que a refeição vai chegar, não é assim? Eu vou ficar atento, porque pode ser que a campainha toque e eu não escute. Então você prevê mais ou menos o horário daquela chegada e fica atento. E quem cozinha também calcula o tempo do cozimento, né, da preparação daquele alimento, para ficar atento e não perdê-lo. Isso por quê? Porque a alimentação tem como retorno um grande bem-estar para todos nós. Meus amigos, se a alimentação ela nos traz esse retorno, e é algo, né, que daria 4 horas, o processo da digestão vai mandar os resíduos, e quase sempre o resíduo é todo aquele aparato, é tudo aquilo que apetece, né? O que fica, na verdade, são os nutrientes. E se nos oferecessem só um prato com os nutrientes, primeiro que a gente não iria vê-los, né? E segundo que não teria aparência tão agradável que nos convida, né, a fazer a refeição. Então observa só, se eu faço isso com o que é perecível, imagina com as questões da alma. Porque vai ter um retorno, vai ter um alimento espiritual, vai ter um retorno em termos do meu bem-estar, da minha alegria de viver, da minha saúde moral. E aí eu tenho que começar a parar e pensar mesmo, analisar acerca disso, né? Como é que vivo a minha onda mental? Ah, mas aí, durante o meu dia, são vários movimentos. Com certeza, os nossos movimentos enquanto encarnados é muito grande. É muito grande. Mas eu vejo os movimentos enquanto encarnado, mas qual é a direção? É para o bem, gente, é para o belo, porque ninguém está falando que a gente vai viver como alienado das questões da vida material, não. A nossa questão é aquela que está lá no Evangelho acerca do ponto de vista. Qual é o ponto de vista que eu olho os fatos em que eu estou inserido no meu cotidiano? As notícias, as questões que me atingem. Qual é o ponto de vista? É sob o ponto de vista da vida material ou é sob o ponto de vista eu, espírito imortal, filho de Deus, transitando nessa oportunidade, nesse aprendizado? E eu faço uma avaliação acerca do meu aprendizado nessa experiência. Então são essas questões. E aí eu vou ver das questões mais comezinhas, como a alimentação, a minha higiene,
o local que me abriga, né? O meu relacionamento afetivo com as criaturas, a minha família ou a ausência dessa família do ponto de vista encarnado, o meu acesso aos bens de consumo, o meu acesso à informação, tudo isso são valores que eu estou recebendo e que eu preciso encarar como espírito imortal. E quando eu consigo observar sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista, eu com certeza já estou com uma onda mental, né, com uma qualidade que está transcendendo aquelas outras situações. Então, meus amigos, é isso, porque mesmo dormindo, essa qualidade de onda é que vai definir meus encontros, é que vai definir as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus sentimentos, e que vai definir até como é que eu vou voltar. Como é que eu vou voltar no meu estado de vigília? Como é que eu vou voltar em termos até de disposição? E alguém pode falar assim, mas às vezes eu estou doente. Mas nós temos notícias de pessoas enfermas mesmo, que falam assim, algumas falam assim, mas à noite eu fico muito mal e fico doida para clarear. Mas tem outros que falam assim, é tão bom, à noite eu durmo, fico quietinha, e sabe que quando eu acordo, embora a doença esteja aqui, a dor esteja aqui, mas é como se houvesse um refrigério. Nós ouvimos esse depoimento na visita a um paciente terminal. E a pessoa falava, né, do benefício que o sono fazia. E aí, mas a gente observava o quê? Amigos cultivadores da oração. Amigos cultivadores do entendimento, né? do bom ânimo, pessoas que reclamavam pouco, que no momento da dor ficavam quietinhas, mas sem lançar sem criar aquele muro de lamentações. Então, com certeza, durante o sono físico, elas encontravam uma qualidade que não as eximia da dor, do sofrimento, mas havia um reforço do seu campo mental. Então, aquela onda vibratória positiva se associava a outras ondas igualmente positivas e a pessoa ficava bem, né? A pessoa conseguia ficar de pé. E aí, esse sono, né? Essas impressões, quer dizer, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e no sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa de tudo na esfera carnal. E é interessante que no outro dia nós vimos uma entrevista e era pessoa ligada à arte. E era, na verdade, uma dupla. E aí, quando alguém perguntava alguma coisa a uma, aí daqui a pouco a outra já estava desligada. Então, muito interessante isso, né? Pessoas que vivem ali o momento, mas têm facilidade de se desligar das questões e da vida material. E André Luiz começa. Nessa posição, quer dizer, de desligamento, de desinteresse das questões ali da esfera carnal, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília, no carro de matéria densa, em forma de inspiração, os resultados do intercâmbio que levou ao efeito, porquanto raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu ao tempo do sono. Então, são aquelas almas médiuns que durante o sono físico eles se harmonizam, né? Pela lei da simpatia, pela lei das afinidades, com irmãos desencarnados ou não. Mas a gente pode encontrar com encarnados. E ali trocar ideias, e ali haver reconciliações, e ali haver ajustes,
Com certeza. E naquele momento, o encarnado que a gente encontra, ele está também no estado de desdobramento. Ele está fora do corpo físico. E muitas vezes gozando de uma lucidez que, durante o período de vigília, ele não possuía. Principalmente se ele consegue ser envolvido nas ondas amigas da oração, né? Da boa vontade. Se ele consegue, muitas vezes, naquele momento de desdobramento, ter o abraço, ter a presença do seu guia espiritual, de amigos espirituais pacificadores. Então, naturalmente, ele vai estar muito mais consciente. E nós também. Aquele sono em que a gente programa, né? Algo bom, em que a gente vibra, que não seja um momento perdido, que não seja apenas aquele sono fisiológico que nós vimos em programas anteriores, que é igual ao sono do bruto, que é semelhante ao sono dos animais superiores, como André Luiz fala, mas eu quero um sono proveitoso, já que eu posso ter um sono proveitoso. Já que no meu estado nominal, já que nesse estado de consciência, eu já consigo dormir de uma forma melhor. Eu já consigo isso. Então, desde o momento em que eu consigo esse movimento todo, eu vou ter esses encontros. Eu vou ter essas atividades. Mas o desprendimento e o desligamento e o desinteresse da esfera carnal é tão grande que dificilmente a criatura consegue conscientizar. Por isso que o estado dos sonâmbulos lúcidos, ele oferece um material muito rico para estudarmos, para aprendermos acerca da imortalidade da alma. Esse estado de lucidez, né? Esse estado de experiência. Ele nos ajuda muito, mas nos ajuda muito mesmo. Porque a criatura traz a vivência da vida espiritual, né? E é algo que é mais ou menos raro. E aí a gente pode até se analisar, porque alguns de nós têm essa experiência. E a gente acorda com essas experiências vivas em nossa mente, vivas em nosso coração. Então, quando a gente acorda com esse tipo de experiência, com esse tipo de sentimento, né? Vamos ver, gente. É pelos meus belos olhos, eu sou privilegiado de estar acontecendo comigo algo que é raro? Ou é para eu bem aproveitar e dar uma virada na minha vida, né? Muitas vezes chegar junto ao outro, não como guru, não como alguém superior, mas como alguém que através da experiência, que nem sempre precisa ou é conveniente que seja relatado, mas uma aproximação para uma ampliação de visão. O outro vai poder olhar, é um insight, né? Tudo bem, a pessoa pode dar o nome que quiser dar, mas que a nossa posição seja de auxílio, seja de equilíbrio, seja de estar perto, já que nenhuma bênção nos é concedida por acaso. Sempre há uma finalidade. E muitas vezes, como já conversamos algumas vezes, os amigos espirituais não conseguindo se aproximar daquele seu protegido que está necessitado da orientação, do apoio, do carinho e muitas vezes até de uma palavrinha para trocar o seu rumo, né, para tomar uma boa decisão, eles se aproveitam da gente naquele momento. E aí, nessa hora, a gente vai ser assim o porta-voz. A gente vai ser aquele que vai levar o recado, né? Que vai levar a ajuda para aquele companheiro, né? Para aquela companheira que está em indecisão. E nessa indecisão ele não consegue, sozinho, vislumbrar uma solução, vislumbrar um esclarecimento, um caminho para a sua vida, né? Então, são essas as posições. E é por isso, amigos, que nós estamos aqui, nesse espaço que foi gentilmente cedido pelo coração generoso do nosso Gerson Simões Monteiro, que foi o espaço para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando
a última obra que nós decidimos estudar, não é que seja a última que ele recebeu, mas foi a última que ficou determinada para o nosso estudo, que é a obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no capítulo 21, em que ele fala sobre desdobramento, e estamos estudando o subtema inspiração e desdobramento. E continuando o nosso estudo, assim nos diz André: muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nesta fase de tempo. Meus queridos, essa informação é importantíssima. Os apelos que são atendidos durante o sono físico. Como é que a gente pode bem aproveitar esses momentos de desprendimento, querido? Como a gente pode aproveitar? Então, o aproveitamento desse conhecimento é muito importante para todos nós. Apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou em parte nessa fase do tempo. E que apelos são esses, meus amigos? Eu posso apelar para uma reconciliação. E eu falo isso, porque eu já consegui isso. E assim, muito interessante. A gente aprendeu num dos estudos da obra de André Luiz. Eu lembro, a Berenice até falou sobre isso, a nossa Berenice Lima, sobre a gente, antes de dormir, a gente pedir, a possibilidade de reconciliar e mentalizar mesmo o pedido da desculpa àquela pessoa. E aí, eu fiz isso, Eu fiz isso, interessante, olha a bênção, da gente, muitas vezes, conscientizar de certas atividades e a gente acorda com aquela lembrança. E aí aquilo, eu lembrava que eu sonhava com a pessoa e conversava com a pessoa, algumas vezes. E houve a oportunidade de nós encontrarmos com aquela pessoa. E aí, quando eu encontrei, falei assim, opa, pensei naquele caso do Andrade, e que André Luiz, lá em Nosso Lar, encontra, e que ele fica envergonhado, porque o pai executou, por causa da dívida de uma promissória, e tudo isso, e levou as questões todas, e ele fica todo sem jeito, Quando o Andrade vem, o velho já foi, ele era até um funcionário, um trabalhador dos samaritanos. E aí o André Luiz ficou muito sem jeito para falar, e quando ele vai falar para Narcisa, quem ele encontrou, e aí, aproveitou o ensejo? E aí ela fala assim, por quê? Porque ele é uma pessoa muito ocupada, e toda vez que Jesus coloca no nosso caminho o desafeto, está na hora da gente reconciliar. E aí ele vai correndo, e conversa, pede desculpas, e aí até o Andrade fala assim, não, mas foi uma oportunidade muito boa que o senhor me deu, porque o pai, na verdade, a gente, na dificuldade, indo para o interior, tudo isso, a gente foi poupado de muitos deslizes, de muitos desvios. E aí, eu, lembrando dessa lição, encontrei a pessoa e quis aproveitar. E quando eu fui para falar com a pessoa falou assim, ué, mas você já me falou isso algumas vezes? E a pessoa não tinha tanta consciência de que foi durante o sono físico. Mas foram aqueles encontros, quer dizer, que a gente às vezes coloca assim, foi um sonho, não foi real, não foi da imaginação, e graças a Deus, o projeto da reconciliação assim aconteceu, graças a Deus, Então, essa possibilidade da gente desfazer mal entendido do outro e nosso também. Porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente acaba fechando determinados pontos, fechando determinadas portas, que não são para ser fechadas. E aí André Luiz continua falando. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do corpo físico. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual
entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demoram chupados à terra, à feição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem de certa forma o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Então, gente, essa informação é muito boa para todos nós, porque nem sempre, né, a gente consegue, a gente pede sim, mas será que esse pedido é formal ou é consciente? E quando esse pedido ele não tem essa consistência, né, da fé, a gente fica achando que é alguma coisa que não aconteceu bem. Mas mesmo assim, olha a misericórdia divina. Mesmo para os espíritos que ainda se demoram chumbados à terra, a gente acorda com os quadros simbólicos, que parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra, não. Mas esses quadros simbólicos vão fazendo com que a gente vá desvendando aos pouquinhos, né? Parando e percebendo que houve uma presença. E é muito interessante, principalmente com a vibração. A gente às vezes não presta atenção à vibração que a gente acordou. Que tipo de vibração eu acordei? Foi uma vibração de bom ânimo, de esperança, de força, de coragem para o enfrentamento daquela prova, de resignação. Foi esse tipo de vibração? Então, se foi esse o tipo de vibração, lembrando de forma fragmentar ou não, é sinal que eu tive encontros com espíritos de qualidade, com espíritos que já conhecem a lei de Deus e que me querem bem, e que entendem a transitoriedade daquele meu drama, daquela minha dificuldade. Eles estão entendendo essa transitoriedade. E entendendo essa posição transitória, essa posição difícil, eles vêm, né, e me estimulam a coragem. Deus, então vai passar. Aproveita bem essa prova, que ela vai te dar competência. Você vai sair muito melhor dela, pode ter certeza. Somos amigos e você está amparada. Olha a posição de Deus, nosso Pai, que não coloca fardos que ombros não possam carregar. Então você pode carregar sim. Respira, vai em frente, observa os recursos que a doutrina espírita está oferecendo ao seu coração. Observa os companheiros que estão à tua volta. Eles são verdadeiros sirineus. Valoriza a experiência, que o salário dessa experiência bem vivida será a luz acesa na candeia da sua existência. E aí a gente acorda muito melhor. A gente acorda muito mais esperançoso. A gente acorda com uma visão, não uma visão, otimista pelo otimismo, mas a gente acorda com uma visão muito realista. E qual é a realidade, gente? A realidade é o bem. A realidade é o amor, né? A realidade é a luz. A realidade é a esperança, né? A realidade é a gente saber que a reencarnação tem como ponto principal a nossa vitória moral. A gente não está reencarnado por castigo, não é uma punição. A reencarnação tem como objetivo o progresso, né? O esclarecimento, o ajuste, a competência, é um curso de competência, um grande curso de competência para o espírito imortal. E se eu consigo pensar assim, entender assim, olha o sono sendo aproveitado, olha as inspirações, as intuições que chegam sendo bem aproveitadas. Eu vou sair do campo da dúvida, eu vou sair do campo da fantasia, né? de procurar explicações fora, e vou entrar para o campo do aproveitamento. E é esse o conteúdo que o Paizinho do Céu espera
que todos nós tenhamos muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.